Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo e o tema de hoje, como sempre, é Jesus falou, os apóstolos falaram, eu falo. Jesus fez, os apóstolos fizeram, eu faço. Jesus não falou, os apóstolos não falaram. Jesus não fez, os apóstolos não fizeram, eu também não faço. Algumas pessoas têm me procurado para me perguntar sobre as igrejas que cobram bênção, que fazem negociações, né, do tipo, você me dá tanto e Deus te abençoa, você compra isso e Deus vai prosperar a sua vida. Então a pergunta é, Jesus fez essas coisas? Vamos saber, ou vamos estudar, vamos avaliar aqui o que a Bíblia fala sobre negociar na igreja. Fique atento aí, nós já voltamos com esse tema. Um forte abraço. Então, queridos, estamos de volta aí com o tema sobre negociar, né, dentro das igrejas, negociar a fé, negociar a cura, a bênção. Isso é bíblico? Será que isso aconteceu? Tem aqui, eu separei alguns versículos, não vai dar para a gente se estender muito, então eu vou ser bem breve, mas só para aguçar um pouco aí o raciocínio de cada um. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, nosso amigo Timóteo aí, ele deixa bem claro, ou melhor, né? Paulo escrevendo ao Timóteo, ele deixa bem claro que fé e dinheiro não caminham juntos. Se fé e dinheiro não caminham juntos, por que tem tanta igreja aí usando o argumento da fé para arrecadar dinheiro, né? Por que será? Guarde isso aí e nós vamos falar sobre isso. O outro versículo está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E olha só como Jesus encerra, ele diz assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Te leva a pensar? Vamos para o terceiro versículo? Mateus capítulo 10, versículo 8, diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, porém devem dar de graça. Olha só, são 3 versículos que tratam sobre valores e bênçãos, né? Então, em nenhum desses 3 versículos você vai ver o dinheiro sendo bem comentado pelos grandes homens de Deus ou até mesmo pelo próprio Jesus. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele nunca interrogou uma pessoa se ela era dizimista, ofertante, para depois curá-la. Não, Jesus já curava logo de imediato. Jesus também nunca deixou de expulsar um demônio se a pessoa não era dizimista ou ofertante no templo. Não. A pessoa estava endemoniada, chegou Jesus, mais que depressa, expulsava demônio. Outra coisa, Jesus nunca cobrou por isso. Jesus nunca cobrou. Eu sei que alguns vão até usar um versículo que está lá bem escondidinho, mas esses caras encontram tudo. Que quando uma pessoa foi curada da lepra, Jesus fala assim: vai até o templo, apresenta-te ao sacerdote e dê a ele as ofertas designadas por Moisés. Detalhe, a pessoa foi curada primeiro. Ela recebeu a cura e Jesus falou: vai e faça. Por quê? Porque na Torá havia lá uma lei que quando a pessoa era curada de lepra, ela deveria ir e levar uma oferta ao templo. Então, mas Jesus em nenhum momento ele falou assim: ó, não posso te curar porque você não ofertou, você não é dizimista. A pergunta é: por que a Igreja Universal faz isso? Se alguém puder me explicar aí, se a Igreja Universal é uma igreja de Deus, por que ela usa o argumento que Deus não pode te abençoar se você não der dinheiro para a igreja? Onde que está escrito isso? Eu sei que eles vão usar vários versículos para explicar, até aqui embaixo do vídeo, quando terminar, muitas pessoas vão fazer seus comentários e vão colocar que na Bíblia tem textos, né, dizendo que a pessoa tem que pagar para ser abençoada. Na verdade, queridos, em nenhum momento a Bíblia manda ou ordena você pagar. Pelo contrário, a Bíblia diz que você
deve dar voluntariamente, não por pressão, não por negócio. Eu já vi em alguns vídeos de ministrações do Edir Macedo, ele falando para o povo que o Deus não é, que você vai lá, oferta e Deus é obrigado a te abençoar. Peraí, então quer dizer que Deus é escravo da minha vontade? Eu quero, eu vou lá, pago, e aí Deus é obrigado a me abençoar? Quando? Onde é que está escrito isso? Jesus ensinou isso? Jesus falou isso? Alguns dos apóstolos falaram ou ensinaram isso? Não. Então não é de Deus. Isso é um argumento demoníaco. Aí as pessoas falam assim, mas eu quero dar. Eu acho importante porque isso estimula a minha fé. Querido, o que tem que estimular a tua fé é a tua convicção no Filho de Deus, a tua convicção em Jesus. É você crer que Jesus é o Filho de Deus. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Não é ao que dá, não é ao que oferta, não é ao que entra em campanha e desafio. É ao que crê. E fé é algo que se atinge ao caminhar junto. A sua fé, a sua crença em Jesus, ela vai ampliando à medida que você anda com Ele. O centro principal do Evangelho é a pregação da salvação. Deus não veio negociar condições financeiras ou prosperidade financeira, não. Deus, através de Jesus, nos trouxe a salvação, a vida eterna. A palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O foco principal de Deus é te dar a vida eterna. Não é te dar dinheiro, não é te dar carro de luxo. Mas a Bíblia diz que se nós somos fiéis, Ele nos abençoa. Lá vão citar Malaquias, né, capítulo 3, versículo 10, que diz que Deus vai repreender o devorador, o migrador, o cortador e os demônios todos que consomem, né, os nossos bens, as nossas finanças, e que o povo é amaldiçoado porque não contribui. Realmente, ali, talvez você não saiba, mas na questão de Israel, haviam 12 tribos, e dessas 12 tribos, 11 tribos herdaram terras. E essas 11 tribos trabalhavam e adquiriam bens. E uma das tribos não herdou terra, não herdou posses, não herdou propriedade, não podia nem trabalhar no campo. Por quê? Porque ela era designada para servir a Deus, que era a tribo de Levi. E essa tribo, o serviço dela, o trabalho dela era cuidar das coisas de Deus e auxiliar o sacerdote na propagação da palavra de Deus, nas visitas, no socorro, na manutenção do templo. E por não ter tempo de cuidar das coisas materiais, as 11 tribos sustentavam essa tribo que vivia em prol da fé das pessoas. Ou melhor dizendo, servindo a toda a nação, as outras 11 tribos, certo? E ajudando as 11 tribos a se manterem no caminho. Então, como a tribo de Levi, essa tribo era a tribo de Levi, como ela vivia para servir a Deus, então as outras tribos mantinham a tribo de Levi através de seus dízimos e das suas ofertas. Então o que aconteceu? Chegou um tempo que a tribo de Levi continuou servindo a Deus e estando à disposição do povo. E o povo não estava ofertando nem dizimando. Então os levitas estavam passando fome, estavam passando necessidade. E por eles passarem necessidade, Deus não achou justo abençoar o resto da nação, enquanto que a tribo que era responsável pela parte espiritual do povo sofria, passava fome, passava necessidade. Então Deus disse, olha, se vocês não mantiverem a minha casa, e manter a casa deles seria manter o templo para que o templo mantesse os levitas, se vocês não fizerem isso, eu não vou abençoar vocês. É por isso que vocês estão amaldiçoados. Hoje em dia, não há mais essa determinação. Hoje em dia, é comum pastores trabalharem. Eu, por exemplo, trabalho, eu tenho empresa. Eu tenho uma empresa de eventos, né, um sítio que eu alugo para eventos. Eu tenho uma empresa de enxovais de crianças e tenho uma empresa de classificados. Então a minha renda vem desses 3 trabalhos. E detalhe, esses 3 trabalhos não exigem que eu fique no local de trabalho. Eu posso trabalhar na minha casa pela internet. Então eu posso me dedicar à obra de Deus e posso fazer o meu trabalho sem atrapalhar. E sempre que os membros da igreja que eu faço parte precisam de mim, eu estou à disposição. Eu não vivo da obra. Não que eu ache errado, eu não acho errado. Mas é que eu não me adaptei com esse negócio de depender de igreja. Eu sempre gostei de trabalhar.
Então, o que acontece? Naquele tempo as pessoas viviam exclusivamente para a obra de Deus. Hoje não. Mas se o pastor quiser viver pela obra de Deus, então ele tem que viver o quê? Da oferta que trazem para o templo. Oferta voluntária. O pastor não pode chantagear membros. O pastor não pode desafiar membros. Ele não pode amaldiçoar membro porque o membro não é dizimista ou ofertante. Vocês estão entendendo, queridos? Então uma das coisas que eu não concordo, e é por isso que eu não faço parte da Igreja Universal, é essa negociação. Quer dizer, salvação pouco importa, o importante é ganhar dinheiro, o importante é ser rico, é ter o paraíso aqui na terra. Cuidado, na parábola do rico e Lázaro, o rico foi para o inferno justamente porque ele viveu o paraíso na terra. Então, é uma coisa para você pensar. Procure na Bíblia onde foi que Jesus cobrou por uma cura, por uma libertação. Se Jesus não cobrou, meu irmão, sai fora. Isso é arapuca e isso está te roubando. Não seja otário, certo? Evangelho nunca teve a ver com colocar Deus na parede. Esse lance que a Universal fala que você tem que pressionar a Deus, porque Deus gosta de ser pressionado, porque Deus é ou não é. Eu sei que a Bíblia diz que Ele é. Deus é. O homem não pode aumentar um côvado na sua estatura e nem tampouco acrescentar um dia na sua existência. Como é que um ser tão limitado vai poder colocar o Deus Todo-Poderoso na parede? E onde que você vai obrigar Deus a fazer alguma coisa? Meu irmão, isso não é bíblico. No mínimo isso é demoníaco. Então sai fora desse meio e procure um local onde você aprenda a palavra de Deus. Eu não posso me estender mais porque o nosso tempo é curto, mas deixo aqui esses 3 versículos. 1 Timóteo 6,10, Mateus 6,24 e Mateus 10,8. Para você ler e tentar entender. Se algum pastor está cobrando para impor a mão na tua cabeça e orar por uma bênção, por uma cura, por uma libertação, diga para ele que ele recebeu o dom de graça e ele deve ministrar esse dom também de graça. Um beijo no coração, até a próxima, Deus te abençoe e fique com Deus.